Fala galera, trazendo mais vídeo para vocês, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esse monitor. Eu vou falar da minha avaliação, eu tô usando ele há mais ou menos uns 4 a 5 meses. Eu vou falar da minha experiência de uso, o que eu tô achando e se realmente vale a pena. Então se você gostar desse vídeo, já se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo. E se você tá pensando em comprar o mesmo monitor que esse, eu vou deixar na descrição o primeiro link fixado para você estar comprando no Mercado Livre, e você pode estar ajudando o canal a continuar a crescer. Você não vai pagar nada mais por isso e vai me ajudar também a continuar trazendo outros conteúdos aqui no canal. Então vamos lá. Esse monitor da LG, ele tem duas versões. Ele tem uma versão de 24 polegadas e tem uma versão de 27 polegadas. Para o meu uso, como eu uso mais para trabalho e não uso tanto para jogos, eu optei pela opção de 27 polegadas, e dá para ver que realmente é bem grande, né, a tela. Então, para mim, saiu muito bom. Então, se você quer um monitor pensando em trabalho, eu cogitaria ele. Vamos falar também um pouquinho sobre FPS. Ele não tem uma taxa muito alta de atualização, mas ele consegue trazer uma boa claridade, uma boa fluidez. E dá para perceber, esse vídeo, por exemplo, ele tá na taxa padrão de atualização, e dá para ver que ele realmente mostra e tem uma cena muito boa. Quando a gente pega esse monitor, esse monitor aqui, essa tela e exatamente essa tela aqui no notebook, dá para ver exatamente a diferença de qualidade que o monitor ele entrega para você. Lembrando que antes de eu ter esse monitor, eu tinha um Acer Hero de 27 polegadas também, tem vídeo aqui no canal. Então se você também se interessa por esse monitor, você pode estar pesquisando que vai encontrar. Lembrando que ele não vem com webcam, são poucos monitores que vêm, então eu coloquei essa webcam de PS5. Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto físico dele. Ele vem com essa base, é uma base que ela não é articulada, então ela é fixa, você não consegue mover o monitor, o que eu acho muito ruim. Talvez seja esse o único contraponto. E ele sim, dá para você colocar uma base móvel nele, é um braço articulável, né? Outra coisa, ele tem duas entradas HDMI, que foi o que fez com que eu comprasse ele. E o material dele é um plástico, você percebe que é um plástico bem simples, mas pelo valor que eu paguei nele eu não posso reclamar. Hoje ele tá ali na faixa dos seus 560 a 800 reais. Nele, se eu não me engano, eu paguei 660. Então, se você achar nesse valor, sim, vale muito a pena esse monitor. Vamos falar um pouquinho agora sobre as configurações dele. Aqui embaixo ele tem um botão redondinho que quando você aperta, você tem essas opções, né? Então você tem o modo de imagem, eu gosto desse foto, mas você pode ter cinema também, que deixa um pouquinho mais claro a diferença, né? Tem essa definição de cor, tem esse padrão jogos que ele deixa um pouquinho mais azulado, tem o personalizado que ele deixa um pouquinho mais fosco, e o leitura que ele fica um pouco mais amarelado. Mas eu particularmente gosto muito desse padrão fotos, então dá para perceber a diferença, né? Sim, mais uma vez, cinema, definição de cor, jogos, personalização, leitura e por último, fotos, que é o que eu particularmente mais gosto. Lembrando que na tela dá para ver os pixels, né? E quando eu comprei esse aparelho, uma coisa que eu vi é que muitos reviews falavam que dava para ver o pixel. E galera, dá para ver o pixel se você chegar muito perto, né? Muito perto ou aumentar muito o brilho. Por exemplo, aqui eu tô gravando com vocês mais ou menos eu tô perto do monitor e não consigo ver nenhum pixel dele aqui. Voltando às configurações, quando a gente vê entradas, a gente dá para perceber que ele tem duas entradas HDMI, e isso me chamou muita atenção porque normalmente monitores nessa faixa de preço tem apenas uma entrada HDMI. Voltando aqui, a gente tem também as configurações, né? Nas configurações é bem básico, você pode ter configurações rápidas sobre brilho, entrada, imagens, mais uma vez, né? E a geral. Uma coisa que eu gosto é quando você aperta aqui, ele tem... Deixa eu só voltar aqui. Ele apertando aqui pro lado direito, ele tem o volume do fone de ouvido, que ele tem uma entrada também. Eu não uso, mas caso você queira usar, é interessante, né? Caso você queira conectar o fone aqui para estar usando. Um detalhe negativo dele é que ele não tem uma saída de som. Então, por exemplo, pro computador aqui, para usar no monitor, eu usei esse aparelho, que eu não posso falar o nome, senão ele vai ativar, né? Como um alto-falante externo. Ou às vezes eu uso fone de ouvido. Então, dependendo do trabalho, quando eu quero uma coisa mais alta, não tô a fim de colocar fone, eu uso esse aparelhinho aqui.
mas no dia a dia eu acabo usando fone de ouvido, o que pra mim não faz tanta diferença, mas se pra você é importante, é uma coisa a se considerar. Quando a gente aperta aqui, deixa eu pra baixo, isso, você vai ver que a iluminação pra mim tá em 0 e pra mim já tá muito bom. Mas se você aumentar o brilho dele, né, você vai ver que é muito claro mesmo. Então aqui tá em 100% e pra mim, no meu olho já não dá mais pra enxergar, principalmente porque essa imagem aqui tem um branco aqui, né, então pra mim fica muito claro, muito branco, parece realmente uma coisa de filme, assim, é uma tela muito clara. E não dá pra ver os pixels. Isso é engraçado, que quando eu fui ver pra comprar, falaram que dava pra ver os pixels, mas assim, não dá pra ver o pixel. Você consegue ver uma imagem muito nítida. Lembrando que numa imagem 4K, numa imagem 2K, é 180 pixels que, se eu não me engano, ele tem. E realmente aquela imagem que quando você vê, você se agrada. E não tem nem comparação com um notebook, né? Não é uma tela LCD, mini LED, enfim, não tem nenhuma tecnologia, é um notebook simples voltado para o trabalho. Então, se você está pensando em alguma coisa para produtividade, eu recomendo sim muito esse aparelho. É um aparelho muito bom, custo-benefício, barato. Se você perceber que você precisa de mais coisas no futuro, aí você vai comprando, vai melhorando. Mas tenho certeza que se você comprar esse aparelho, aí você vai gostar bastante. Aí tem algumas perguntas que alguns vídeos passados algumas pessoas me fizeram, né? Ele serve como TV? E a resposta é sim, ele serve como TV. Você vai ter que fazer algumas configurações, talvez colocar uma TV Box, mas sim, vai funcionar como uma TV. Ele vale mais a pena que uma TV? Depende do seu uso. Então, se você tem que apenas uma tela, se já tem um alto-falante externo, sim, eu acho que ele vale mais a pena porque é um pouco mais barato. Embora as TVs de hoje em dia tem TV muito boa por um preço bem atrativo. Outra pergunta que sempre me fazem também é se tem como jogar com ele. E tem, eu até jogo nele. Quando eu não tô trabalhando, eu acabo jogando. Só que eu tenho jogos mais casuais. Então, no meu uso, sim, vale muito a pena e compensa. Os jogos competitivos, vale a pena? Cara, depende muito no quanto você está disposto a gastar, no quanto você tem de caixa. Se você quer um monitor básico para usar no seu dia a dia, sim, vale muito a pena. Mas se você é aquele tipo de pessoa um pouco mais exigente, talvez ele não vai servir para o seu uso. Então é isso, galera. Essa foi minha avaliação sobre esse monitor da LG. Lembrando, se você gostou da minha avaliação, vai ter o link aqui embaixo para você comprar. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dá like, se inscreva no canal, ajuda a gente a continuar crescendo. Isso vai ajudar a mim e me dar mais incentivo para continuar produzindo conteúdos como esses. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E é isso. Valeu, falou e fui.